Receitas de contribuintes na substituição tributária. Quando a gente fala sobre ICMS, é importante a gente validar o que é essa receita. Por quê? Lá na atividade econômica, a gente precisa segregar essas receitas, porque se uma vez que o seu cliente já pagou a substituição tributária ou fez a antecipação tributária, isso quer dizer que ele não necessariamente precisa pagar novamente o ICMS. Então, a gente pode estar onerando nosso cliente só pelo fato da gente não estar entendendo a substituição tributária e quando ele fez esse recolhimento. Se ele já fez o recolhimento do ICMS por substituição tributária, não tem o porquê essa receita ser incluída também no DAS para ele pagar novamente o ICMS. Então, por isso que é importante vocês saberem quando acontece a substituição tributária no ICMS. Por isso que eu comentei com vocês que aqui na Cefis a gente já tem um curso sobre substituição tributária e antecipação tributária também no Simples Nacional, porque ali a gente vai mais a fundo sobre essa característica. Eu quero demonstrar ainda para vocês por aqui o que vocês podem considerar para que vocês já consigam levar isso dentro do cliente de vocês, tá? Na substituição tributária, o fisco determina o percentual de ajuste com base de cálculo, que é chamado IVA ou MVA, que é uma margem de valor agregado. Então, uma indústria que vende para uma distribuidora, ela irá recolher o ICMS próprio e também a substituição tributária de toda a cadeia até o consumidor final. E como isso acontece? A gente está falando de uma indústria que vai pagar o ICMS próprio e o ICMS da substituição tributária. A distribuidora, pelo fato da indústria já ter recolhido o ICMS próprio e da substituição tributária, ela não paga o ICMS próprio. Por quê? A indústria já pagou por ela. Quando o distribuidor for vender para um varejo, ele também não paga o ICMS. Por quê? A indústria já pagou por toda a cadeia. Até chegar no consumidor final, que é o contribuinte final, o não contribuinte, ele não paga o ICMS próprio. Por quê? A indústria já fez o pagamento. Isso quer dizer que se seu cliente for um distribuidor, ele não tem que pagar lá no seu PGDAS o ICMS. O que você tem que fazer nessa receita que acontecer aqui? Você vai segregar a receita. Se o seu cliente tiver receitas que estiverem enquadradas ao ICMS. Se o seu cliente operar totalmente, 100% nesse quesito da substituição tributária, você só vai informar na atividade correspondente sem o ICMS atrelado ao DAS. Agora, se você estiver atribuído a esse tipo de receita, mas não de forma 100%, o que você vai precisar fazer? Precisar encontrar a primeira receita que está com a substituição tributária vinculada e segregar na hora do PGDAS. Então, a gente vai informar os que forem provindos, as receitas que não foram da substituição tributária e que tenham que pagar o ICMS lá no PGDAS e a substituição tributária que não tem o ICMS próprio vinculado. Porque se você não fizer isso, você vai estar fazendo com que o seu cliente pague novamente o ICMS, uma vez que alguém já pagou por ele dentro da cadeia. Tá? Então, como que vai ficar isso na prática, né? Que é isso que vocês gostam de saber. A gente vai atribuir lá no PGDAS a atividade econômica com receita no período de apuração. Então, o que a gente vai fazer nesse caso que está falando? Revenda de mercadoria exceto para o exterior, ele vai ter duas opções aqui. Primeiro, sem substituição tributária e com substituição tributária. Se a gente estiver falando desse caso, a gente vai estar falando que teve a substituição tributária, porque alguém já pagou por nós. Então, na prática, olha como que vocês vão ver lá no PGDAS, quando vocês forem colocar a receita. Você vai ter a informação do COFINS, do CCLL. No ICMS, você vai colocar que você teve substituição tributária, porque no PGDAS, o fisco já vai entender que esse ICMS já foi recolhido. Ele não vai calcular novamente para o seu cliente. O INSS, o IRPJ e o PiscoFins, sim. Agora o ICMS não, porque você já está informando para ele que essa operação teve substituição tributária, alguém pagou por você. Então, olha a importância da gente saber quando enquadrar a substituição tributária dentro do nosso cliente, tá?